Pronto, agora tá todo mundo vendo. Tudo bem com vocês? Eu estou aqui com esse fonezinho de ouvido porque eu vou colocar um videozinho para vocês já já, tá? Então eu preciso de esse sistema de som quando eu vou colocar alguns vídeos para vocês. Hoje vai ser só um, eu até colocar um da resenha do filme, ou melhor dizendo, o trailer do filme, que é o Arthur, a Lenda da Espada, mas acabei deixando para lá e a gente vai conversar não só sobre isso, nós vamos conversar sobre coisas mais interessantes. E quando o pessoal vai entrando, eu vou falar com vocês, como sempre, os recadinhos que nós vamos ter aqui, vou me encolher, tá, pessoal? Nós vamos ter, nesse final de semana, eu estou trabalhando aqui, me arrancando os cabelos para refazer o Sinergia Quântica. Na verdade, eu consegui terminar hoje o Sincronicidade, ficou bárbaro. Eu garanto que vai chacoalhar dentro de todos aqueles que estiverem lá. Então, no Sinergia Quântica, nós vamos ter um material praticamente novo. Então, quem já esteve no Sinergia Quântica vai ver uma manhã toda bem diferente. E depois, a parte da tarde, eu vou dar uma dinâmica maior, vou resumir mais comparativamente com aquilo que foi feito ano passado, mas claro que eu vou me direcionar dentro do conteúdo do Sinergia Quântica. A diferença é que eu vou estar trabalhando com uma dose maior do simbolismo das religiões, míticos, da mitologia, do misticismo, do esoterismo e trazendo isso para o chão, explicando dentro da física unificada o que eles são e por que eles existiram. Da onde saiu essa simbologia? É uma coisa só intuída, criada? Ou ela tem a ver com os padrões cósmicos e toda a manifestação da vida desde a origem do universo? Então, isso é o Sinergia Quântica. É uma poesia científica, desmistificando e trazendo à luz a informação. E depois, isso é o Sinergia Quântica no domingo, dia 28, no Instituto Freedom, é online e presencial. E aí no sábado, né, anterior, dia 27, nós vamos ter aqui o Sincronicidade. E o Sincronicidade eu vou abordar sobre a visão da psicologia, né, a psicologia analítica, principalmente junguiana, mas eu vou evoluir fazendo uma correlação, e é incrível como bate a psicologia analítica com hoje a ciência mais avançada, né? Dentro daquilo que se chama de ciência unificada, porque não é só a física que está unificada, colocando a consciência de volta dentro da consideração científica, fazendo uma coisa que no passado era entendida como ciência e espiritualidade, mas na verdade as duas estão juntas quando você entende que a ciência não pode ficar sem a consciência, e a espiritualidade é isso. E dentro dessa maravilha que vai estar, antes que eu esqueça, tanto no sábado como no domingo, eu vou levar minha parafernália. Eu vou levar o meu gongo tibetano, grande, maravilhoso. Eu vou levar os meus vasos são os bowls de metal, eu tenho várias tigelas tibetanas de metal. E vou levar também os meus tigelas de cristal, né? E hoje eu recebi isso aqui, só um exemplozinho daqui do som maravilhoso que nós vamos ter lá. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Parece uma coisinha de nada, né? Vamos ver como é que esse microfone aqui vai ouvir isso. Tomara que não distorça muito, porque o som é danado. Deixa eu melhorar aqui. Olha isso aqui. Delícia de som, né? Pois é. Isso é só um exemplo. Nós vamos ter lá uma parafernália sonora e nós vamos fazer depois do almoço, melhor dizendo, e antes de eu começar o jogo Saibo, que eu vou explicar agora para vocês já já o que é o Saibo com um vídeo, né, que está aqui. Esse jogo Saibo tem que ser preparado porque você vai ser desenvolvido para um processo sincrônico. Isso é dia 27 agora, sábado. Só tem presencial no Instituto Freedom, tá?
por causa do jogo. Então, o Sinergia Quântica é presencial e online, transmissão ao vivo. Você pode assistir da sua casa, mas o sincronicidade, ele tem que ser presencial, por causa do trabalho que vai ser feito com você, para você se reconectar com a sua fonte e iniciar um processo sincrônico na sua vida. Então, esse jogo Saibo é espetacular. E eu vou preparar os ânimos exatamente após o almoço, quando vocês já vierem já, né, barriguinha cheia, já trabalhando aquela coisa de abaixar a frequência, de relaxar, vocês vão ter todo um processo de relaxamento exatamente com as tigelas tibetanas, o gongo, as tigelas de cristal e a tigela metálica, esse triângulozinho maravilhoso aí, e os garfos harmônicos de solfejos harmônicos, tanto de solfejos como os garfos dos chakras também, que eu também tenho. Eu tô com uma parafernália boa. Então, isso vai ser trabalhado para vocês entrarem no tom. E durante o jogo Saibo, né, vai ter um orientador, que vai ser o Rafael, que vai dar atenção para todo mundo que estiver lá. Quem calhar, perguntar, o Rafael vai ajudar. Enquanto que eu vou estar lá trabalhando com o som bem calmo, com as tigelas tibetanas, tigelas de cristal e o gongo, deixando o ambiente bem trabalhado nas harmonias para que você possa se entregar para um processo de sincronicidade, tá? Então vai ser um ambiente preparado de luz, de velas, vai ser algo bastante lindo. E para você entender o que é o jogo Saibo, tem um videozinho aqui. Então, peraí. Deixa eu ficar bem pituca, para não atrapalhar muito. Vamos ver aonde eu não atrapalho. Quando a sociedade híbrida proveniente de greys e humanos foi criada, assentada para o desenvolvimento em um planeta da órbita de Sirius B, foi-lhes dado e especialmente desenhado várias oportunidades e instrumentos para o desenvolvimento de sua capacidade interior de ligar-se mais fortemente com a mente superior, já que eles estavam e estão em um nível mais alto de frequência do que a da Terra hoje. Uma das oportunidades apresentadas foi a criação de certos jogos para levá-los a experienciar muitos níveis de sincronicidade. Um desses jogos é o que será útil para os humanos da Terra, e o seu nome é Saibo. O propósito do jogo, da forma como se joga, é o de expandir a sincronicidade. Pode-se mensurar e expandi-la. Assim, quanto mais se joga nas próprias etapas, será possível experienciar um crescente sincrônico, podendo auxiliar e criar o estado de ser que é mais representativo quanto a experienciar uma acelerada sincronicidade em relação ao estado presente em suas vidas. O jogo é formatado para ser jogado entre 2 a 6 indivíduos, mas você também poderá jogá-lo sozinho, caso desejado. Ele funciona como uma espécie de permissão para que o seu eu superior se conecte mais a você. Como costumamos associar o tempo linear em nossa percepção, embora tudo ocorra ao mesmo tempo, podemos dizer que o jogo tem 10.000 anos de existência, pertencente ao passado dos Essassani, e, portanto, bem distante quando eles estavam iniciando a manifestar a sincronicidade. Venha participar do seminário Sincronicidade, dia 27 de maio, das 9 da manhã às 18 horas, no Instituto Freedom, em São Paulo. Além de conhecer dados da filosofia, da psicologia e alguns aspectos da ciência que estão correlacionados com a sincronicidade, você poderá experienciar o jogo Saibo à tarde e mapear e desenvolver esse estado muito poderoso que nos levará a uma reconexão ao nosso verdadeiro eu. Venha estar presente conosco no seminário Sincronicidade. Eu te espero lá. Show, hein? Não é lindo demais?
Pois é, quero ver quem é que vai perder essa. Não sei quando vou repetir sincronicidade. O pessoal está meio devagar ultimamente, né, para se inscrever, mas já tem bastante gente e o sincronicidade vai estar bombando. Então, eu acredito que o pessoal hoje deixou para tudo a última hora, deixou o Instituto Freedom meio maluco, porque de fato hoje todo mundo resolveu fazer a inscrição. E eu espero que você consiga sua vaga o quanto antes, né? Porque é agora no sábado, ok, pessoal? Não dá para ter muita gente, exatamente por causa da meditação. Então, eu preciso de espaço, eu preciso que vocês também, por causa do jogo, vai ter mesas, né? Então, não vai ser aquele sistema de cadeiras, por causa do jogo, vocês vão estar em mesas. Por isso mesmo, o número de vagas é menor do que o normalmente oferecido pelo Instituto Freedom. Então, corre lá que ainda dá tempo. Então vamos lá, pessoal. Ah, outra coisa, quem é que vai comigo para o Peru? Vai fechar já as inscrições aí para o Peru também, tá? Então até o dia 28 de junho no máximo. E quanto mais você deixa para lá, mais aumenta a passagem aérea, pessoal. Então, o quanto antes, melhor o preço. Então, aconselho que vocês corram para poder se garantir a sua viagem para o Peru, porque nós vamos fazer um trabalho maravilhoso lá sobre a verdadeira história da humanidade. O roteiro nós colocamos em vídeo, né? Ontem, antes de ontem e hoje, eu pus de novo. Então dá para ver claramente para onde vamos. Valores, isso tudo é com a Era de Aquários, Viagens e Turismo, com a Edina Santos, com a Yara Silva, geralmente a Edina que responde mais. Deve ter alguém deles aqui online, imagino eu que a Yara está sempre online, ela deve estar por aí, dá um grito aí, Yara, dá um grito a Edina para dizer que vocês estão por aí, quem quiser entrar em contato direto com elas, para que seja fechado o pacote. Nós vamos fazer um documentário bárbaro durante o tempo que estivermos lá, nos locais, nós vamos indo até com drone, tá? Com filmagem 4K, então vai ter filmagem, claro, para filmar aqueles sítios, seria necessário levar equipamento aéreo. Então, nós vamos filmar tudo com drone, além do equipamento de campo, né? Por cima também. Então, vamos fazer um documentário extraordinário, com qualidade de som e imagem e edição incríveis. Então, me aguarde, tá bom? E venha comigo, porque lá a coisa vai ser muito mais interessante. Então, vamos começar, pessoal? Para falar da lenda do Rei Arthur, eu preciso começar aqui pela parte das serpentes e dos dragões. Então, eu vou me encolher, vou ter que ficar pequenininha aqui, né? Tudo tem a ver com a história da serpente e do dragão, da onde surgiu isso, né? Isso eu tenho até uma série de vídeos da época do programa Despertos, época de programa de rádio, onde eu acabei editando e colocando bastante imagens. Eu acho que isso ou está na playlist do Sol Negro Livro, ou está bem no comecinho, Sol Negro Livro, não, perdão, do meu canal do YouTube, tá no Sol Negro Livro também, mas está lá embaixo, né? Então, mais fácil achar no meu canal do YouTube, que é o Sol Negro 11, tudo junto, o Sol Negro 11. Lá no canal do YouTube você tem uma playlist onde tem os 4 vídeos, que viraram vídeos do programa de rádio, com muitas imagens, chamada assim, Sobre Serpentes e Dragões. E ali eu conto, que não vai dar para contar aqui hoje, porque nós não temos tempo para isso, lá tem mais de 8 horas de gravação, sobre um banho da real origem da humanidade, sobre a visão da serpente e do dragão e como isso foi corrompido, né, pelas religiões, principalmente abrâmicas, para que fosse dominada a mente das pessoas. Então, eu vou começar com uma visão. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Tem tantas imagens aqui, pessoal, que é difícil achar elas aqui. Deixa eu ver. Aqui. Esse é um deles. Eu vou começar aqui, que tem a ver com o autor disso aqui, que é o Philip Gardner, que é A Lenda da Serpente. E ele escreveu uma série de livros, além da Lenda da Serpente. Aqui está o Philip Gardner. Ele é um historiador fantástico que traz de volta a verdadeira história da humanidade. Tinha mais livros dele aqui. Deixa eu ver se eu acho. Bom, eu acho que eu perdi aqui, porque tem... Ah, tá aqui.
É tanta imagem pequenininha, pessoal, eu sou míope, então tem a dó. Eu peguei aqui no Amazon uma parte dos vídeos dos livros dele, que tem vídeo também dele, né? Então, essa Lenda da Serpente, até um documentário dele, muito bom. Eu acho que tem gratuito no YouTube e você pode comprá-lo na íntegra no Amazon também. Então, você tem vários livros onde ele resgata, eu não diria que está 100% perfeito, mas ele está o melhor que eu já vi até hoje para resgatar a verdadeira origem desses mitos, a fonte, sem ir adentrar demais na história, mas sim se mantendo na parte da antiguidade, quando nós temos relatos até de 70 mil anos atrás, nas cavernas, naquilo que era o homem se desenvolvendo, no contato com os seres serpentes, e que tinham aparência de serpentes e dragões, e que, na verdade, traziam a informação para a humanidade e fizeram um desenvolvimento da história do homem. Então, eu vou por partes aqui e colocar assim: a origem das lendas, mitos da serpente, depois eu vou entrar no Arthur, tá? Eu sou sempre assim, professora, pessoal, professora. Eu não te dou uma coisa sem te dar a raiz da coisa, tá? Porque senão você não vai entender tudo que você deveria saber. Então eu não tô com pressa. Se você não tiver, então tá tudo certo. Se você tiver com pressa, você volta no vídeo depois. Da metade para frente é sobre o filme, tá? E a lenda do Rei Arthur especificamente. Mas nesse começo é sobre dragões e serpentes. Afinal de contas, o sobrenome do Rei Arthur era Pendragon. E você vai entender de onde saiu o termo Pendragon. Vamos lá. Então, essa origem da lenda dos mitos da serpente, ela tem origem dentro da nossa linha oficial de tempo, 70 mil anos aproximadamente. Entretanto, isso faz parte de antes da história oficialmente contada nos livros de história, faz parte da época em que nós tivemos extraterrestres na Terra e civilizações que estiveram na Terra, vivendo aqui na Terra há centenas de milhares de anos atrás, né? E que vieram desenvolvendo a raça humana. Então, vários vieram desde região de Órion, né? E se localizaram aqui e fizeram essa influência até na região da Mesopotâmia. Você tem a influência também daqueles que foram chamados de Anunnaki e que não se referem única e exclusivamente, embora Zacarias Sitchin diga que sim, e ele tem razão em um monte de coisas, aqueles que vieram do planeta X ou 12º planeta, e sim também daqueles que estavam juntos com eles, que eram desde os próprios Atlantes que aqui já estavam, até seres de Sírios, que tinham essa aparência, até seres de Órion, que também tinham essa aparência. Então, essa mistura andou pela Terra e deu origem ao inconsciente coletivo no homem, numa lembrança de seres, como eram os dragões, que voavam, que ficou, digamos assim, forte na Idade Média, nos contos medievais, mas que fazem parte do inconsciente coletivo de uma história que se perdeu devido às suas centenas de milhares de anos, que foi apagada da memória do homem através dos seus ciclos de, digamos, surgir e de queda, de novas civilizações surgirem e perderem a história anterior. Então, eu vou me ater aqui a 70 mil anos para frente, ou seja, dentro da nossa linha de tempo extraoficial. Então, esses padrões gravados em pedra sugerem que a serpente, ou como é chamada também de Naga, e os dragões, por vezes identificados até com a imagem de serpentes com patas, esses sim, serpentes com patas seriam os dragões, né, com cabeças diferenciadas ou não. Aquele dragão que você vê nos filmes, geralmente é o dragão europeu, que é o dragão medieval. O dragão ancestral é um dragão que é uma cobra, com uma cabecinha diferenciada, mas é uma cobra com patas, ok? Guarda isso. Então, essas imagens lançaram as fundações através do que pode ser chamada de antiga religião. Essa antiga religião eram todas as religiões antes do catolicismo tomar conta, porque até o cristianismo, nos seus 300 primeiros anos de vida, era francamente
ligado a todo o conhecimento da serpente, que era a filosofia que percorria o mundo conhecido da época e vinha do Antigo Egito também, da antiga Mesopotâmia, do Antigo Egito, né, que sabiam da informação original do significado da serpente e que sobrou apenas a informação da serpente ser o meio da informação, do conhecimento desta realidade e que esta realidade é sábia, tem o seu próprio conhecimento, a sua própria consciência e a consciência dela e a vitalidade dela é o dragão. Então, né, os druidas falavam, na época de Avalon, assim, que é da época do rei Arthur, que a Terra tinha dois dragões dentro da Terra, e esses dois dragões lutavam entre eles. Cara, polaridade, pessoal, né? E que, de certa feita, o dragão dos Pendragon ganharam, que era o dragão vermelho. Essa questão dos dois dragões é algo como você pode ver o símbolo do I Ching, é o símbolo da polaridade dentro da Terra, na matéria, que faz com que a matéria se torne coesa, cientificamente falando, são as polaridades que fazem a lei da atração e a sincronização em si. Só que esse sistema dessa consciência, ele está sempre em conflito, mas tem a energia do dragão, o seu fogo primário, que faz subir, acender a chama, e essa chama traz a informação e o conhecimento, e é a chama que transforma você em um mago, tira você de um homem comum e o leva para a posição de um mago, de um sábio. Deixa eu trocar essa imagem aqui, né? Colocar alguma outra aqui. Vou até colocar essa aqui. Interessantemente, né? Você tem a imagem de Buda e a serpente. Aliás, Buda tinha a imagem com essa serpente grande atrás dele, a serpente da sabedoria, e as 5 serpentes em torno da sua cabeça. Então, se as serpentes fossem do mal, na antiguidade elas eram consideradas apenas seres do bem, ou seja, os seres sábios representavam a sabedoria, o conhecimento. Buda desperto significa Buda com a serpente, porque é da matrix, da serpente, da consciência da Terra, que você chega à conexão com a consciência divina. Não é esquecendo dela, e sim é através dela. É através deste mundo chamado de expiação, deste mundo de experienciação, deste mundo onde você vai viver as polaridades, o mundo onde tudo é cinza, não há branco, não há preto aqui, não há positivo ou negativo. É um mundo onde você experiencia as tonalidades de cor. E nesse mundo, você precisa da sabedoria da serpente, porque sem ela, você não chega a lugar nenhum. É consciência da Terra. Você tem aqui saber equilibrar esse processo da consciência da Terra. Interessantemente, no Sinergia Quântica, eu vou dar uma visão de Jung a respeito disso, porque Jung era um grande esoterista, que trazia do esoterismo para a psicologia analítica a visão de um conhecimento fantástico. Então, no Sincronicidade, eu vou pegar, nesse evento de sábado, eu vou pegar essa visão e vou trazer com Jung, de Jung completo com a ciência, que vai ficar perfeito para você entender que para você, então, se tornar um mago, você vai se tornar um mago dessa realidade, através dela, e os eventos sincrônicos começam a se manifestar. Quando você é dono da sincronicidade e você flui com ela, você é um mago. Porque tudo que você quer se manifesta de maneira não acausal. Você não consegue dar causalidade a isso. Você não consegue explicar por que isso acontece. Você só sabe que faz sentido para você, porque é algo que estava dentro de si mesmo, da tua essência verdadeira. O mago é aquele que tem a essência, o conhecimento. Ele está conectado com tudo. E ele sabe de sua singularidade, de sua capacidade de manifestar, porque ele é a manifestação em si. Portanto, ele tem que trabalhar com o dragão. É por isso que Merlin trabalhava com o dragão. E quando o dragão não lhe obedecia, ele espetava a coluna do dragão, a espinha do dragão na terra,
para que o dragão o obedecesse, né? E pegava a energia da Kundalini. Aliás, esse é o exemplo, quando você vê essa imagem linda, né, no filme, sempre você vê essa coisa linda da imagem da espada, né? E se você olhar a espada, ela tem a ver com a imagem da Ankh egípcia, né? Ela tem a ver com o símbolo que é o caduceu de Hermes. Olha o símbolo solar aqui em cima, na empunhadura. Sempre você tem um símbolo solar, né? Embora você possa até colocar um animal, no caso aqui dos Pendragon, o dragão aqui eu não me lembro o que é, porque está borrada a imagem, né? Mas você tem sempre uma imagem que tem a ver com a realidade que você vive. A espada representa exatamente realidades paralelas, multidimensionalidade. Você está aqui nesse centro do cruzamento da espada. E na parte superior, na parte da empunhadura circular, é a visão da divindade, do signo solar. Né? Olha aqui essas serpentes egípcias, e você tem exatamente a mesma representação, através da serpente, que não deixa de ser uma visão da própria espada, você atinge a iluminação, que é o símbolo solar. Então, é através desse processo que você chega lá. E quando o Arthur, nesse filme, que é o Rei Arthur, além da espada, ele segura a espada, é exatamente o efeito que eles dão, que é um efeito de que ele está se conectando exatamente ao cabeamento da Terra, mas conectado com o cabeamento divino. Ele se torna um ser ligado, interconectando. A espada conecta esses dois mundos. Por isso ele se torna o mestre da sincronicidade. Por isso que ele se torna um mestre das realidades paralelas, né? É muito interessante a visão que é dada lá. Mas eu prometi para mim que não ia demorar demais para explicar isso para vocês, senão eu vou deixar vocês aqui até amanhã. Então, vou tentar ser breve. Então, a história do povo serpente, né, que é o povo que estava sempre sabendo da sabedoria da serpente, da positividade de estar com a serpente, eles são conhecidos desde os tempos da antiguidade, né? Ou chamados, então, em alguns, como realmente o povo serpente, os Nagas, como é o caso na Índia, no sul da Índia. Mas coletivamente são conhecidos como serpentes de sabedoria, atendendo-se sua grande contribuição para o desenvolvimento global do planeta. Então, presentes em várias partes do globo, você tem, como eu falei, os Naga na Índia, os Amaru na América do Sul. Nós vamos estar lá, Amarumuru. Nós vamos no portal de Amarumuru, tá? E ali no portal de Amarumuru, nós vamos ver que ali estava o povo serpente, que tiveram contato com, em suas lendas, com serpentes emplumadas que levavam conhecimento ao povo. Como é o caso da serpente emplumada do México, que é os Quetzalcoatl. Espera que eu acho que eu tenho uma imagem aqui dos Quetzal. Eu pus tanta imagem que agora eu não acho as imagens por causa do tamanho desse negócio. Ah, tá aqui. É tão pitiquinho que eu não consegui enxergar, pessoal. Isso que eu já troquei de óculos. Mas não resolveu o meu problema. E isso é os do México, né? Abre um parênteses aqui que os maias, eles não eram da Terra. Maias eram grupos de extraterrestres que passaram um período na Terra, algumas centenas de anos na Terra e deixaram seus descendentes e depois se foram. Por isso que os maias sumiram. Aqueles que dizem ser maias hoje, descendentes, na verdade não são exatamente o mesmo povo, digamos assim, tá? Mas a história dos maias é um caso à parte mesmo, sim, vieram de fora, sim, ficaram um tempo aqui e sim, se foram, né? Aí você tem, no caso dos Jedi, aqueles pilares Jedi que tem no Egito, então, que escreve-se D-J-E-D-H-I em inglês, né? Que são as cobras do Egito. Os Lung são os dragões da China, ou alguns são Long, né? E talvez os Adders da Bretanha, que são as serpentes de sabedoria que foram bem recebidas pelos povos também indígenas da região e adoradas como profetas. Todos eles, em geral, eram considerados como profetas. Então, lendas dizem que esse povo inteligente, benevolente e sábio
veja bem, benevolente e sábio, tá? Ninguém fala o contrário nessas lendas, que poderia assumir a forma humana ou até com uma aparência de serpente com escamas, né? De acordo com a sua vontade, criou várias cidades subterrâneas. Entretanto, é dito que eles continuam a aparecer para grupos na Terra em certas ocasiões. Então, sob a orientação do povo serpente, numerosos cultos a dragões e suas respectivas culturas foram estabelecidos, sendo expressados em diversas pirâmides, múltiplos motivos com cobras, serpentes e reptilianos diversos, governados pelos reis dragões, que eventualmente vieram à existência, tal e qual quanto as lendas chinesas e mesoamericanas. Então, os descendentes das primeiras serpentes da sabedoria da Mesoamérica e os administradores da cultura americana do dragão, que está no Peru e no México, por exemplo, fundaram os povos seguidores de Quetzalcoatl e Kukulcan, né? Essas serpentes emplumadas serviram no papel de reis, sacerdotes e líderes espirituais, tá? Então, povos que cultuavam os dragões sobreviveram por muitos milhares de anos e suas muitas lendas falam no tema. Algumas com foco positivo de ensinamentos e sabedorias passada para os seus seguidores e outras já nem tão positivas que envolviam magia negra e sacrifícios humanos. Então, você tem a polaridade presente nesses povos também, né? Então, eles eram densos, veja bem, se nós os víamos, eles tinham a nossa frequência e densidade aproximada. Portanto, eles podiam mudar de figura, como shapeshifters, né? Mudam de figura, porque tinham variações frequenciais, mas eram densos. Se densos, submetidos ao ego. Submetidos ao ego, eles estão na polaridade. E na polaridade, eles podem ser positivos ou negativos, tá? Então, a fonte de luz, o sol, foi frequentemente simbolizado pelos toltecas, maias e astecas, representando em algumas imagens, está representado em algumas imagens dessa serpente emplumada, por vezes até uma serpente, um cara de serpente que tinha asas, né? Interessante, com plumas ao redor da cabeça, que parecia mais uma cabecinha de dragão, semelhante aos raios solares. Assim, a serpente se tornou o símbolo de muitas ideias e conceitos, algumas bem representadas na gloriosa cidade de Teotihuacan, que é no México, cidade da serpente emplumada, onde os antigos maias veneraram Kukulcan, seu deus serpente, que podia voar. Então, o deus serpente Quetzalcoatl foi venerado pelos astecas por 52 anos e diz que viveu entre eles, sendo seu professor extremamente benevolente, de acordo com o Codex Chimalpopoca. Esse nome é engraçado, mas é o Codex deles, é a Bíblia deles. O benevolente deus serpente Quetzalcoatl é deus serpente emplumada que trouxe benefícios no campo da ciência, matemática e astronomia. As pessoas doentes o visitavam para obter a cura de suas doenças. Ele ensinou os humanos a usarem artefatos, fazerem construções, a amarem e respeitarem uns aos outros, livrando-se da violência. Os toltecas, que eram já uma descendência dos atlantes, os toltecas ergueram grandes templos em honra ao seu deus branco, como era também chamado e representado. O que será deus branco, né? Porque, veja bem, ele tinha essa figura dupla, às vezes mais humanoide, às vezes mais serpente. É o shapeshifter que eu falei, muda de forma. Então, como ele era normalmente representado e chamado. O que será que aconteceu quando os deuses se foram, né? Essas culturas, eles se foram, deixando a sua informação, o seu conhecimento, mas os povos que receberam esse conhecimento acabaram não sabendo, porque não era evoluído o suficiente, o que fazer com ele, e entraram num processo de sacrifício para que, através da magia negra, do sacrifício, os deuses voltassem. Então, aqueles que faziam os sacrifícios não eram os deuses que estavam na terra, né? Era o povo que queria, na sua falta de cultura e conhecimento, trazê-los de volta e oferecia sacrifícios. Isso aí é o que eu chamo de perda da informação
perda do conhecimento, quando o homem acaba caindo sem ter um professor do lado. Ele acaba caindo nos seus próprios medos, nas suas próprias armadilhas do ego. Perdão, pessoal. Vamos lá. Então, a tradição sumeriana, na antiga Suméria, nordeste do Iraque, apresenta o povo serpente como seres de poder e conhecimento. Então, esse povo serpente esteve na mesma região que o Zacarias Sitchin fala, né, dos Anunnaki, na mesma época e depois até 3.500 a.C. Então, nordeste do Iraque, levando conhecimento, levando informação. E depois deles, vocês vão ver o que aconteceu. Guarda, segura essa. Na América do Norte, o povo serpente está fortemente enraizado nos mitos das culturas indígenas. Motivos de serpentes domina a arte Hohokam. Então, o seu mais famoso ponto é o Snake Town, né, no Arizona, datando entre 400 a 1200 a.C. Então, a famosa cerimônia Hopi é realizada no verão, no Novo México, onde misturou, né, com católicos, padres do povoado de Santa Ana fazem oferendas para a serpente das águas. Não sei se o Papa sabe disso, mas eles fazem isso lá. Na Austrália, o povo aborígene preservou muitas lendas e mitos sobre a serpente do tempo dos sonhos, relacionados à criação do nosso planeta. É uma boa parte do texto, né, que eu falei, tá entre os principais livros do Philip Gardner, que é o Graal da Serpente, que é o único que está em português. Chama-se o Graal da Serpente, a verdadeira história do Santo Graal, dos alquimistas do elixir da imortalidade. A outra parte está no The Secret of the Serpent, que é o segredo da serpente, e o The Shining Ones, que é aqueles que brilham, porque essas serpentes emplumadas e esses seres serpentes brilhavam, tinham uma luz extraordinária, né? Então existe um mundo de mistério e maravilhas, né, que nós não conhecemos e que as informações nos foram retiradas ou até invertidas na nossa mente, falando que serpente é do mal, quando na verdade, quando você traz e resgata essa informação, você entende que é nada mais que um processo de retomada do seu poder pessoal para você adquirir o conhecimento que nos foi dado, foi perdido, foi suprimido, foi apagado, para que você entenda que isso é basicamente eliminando toda a informação mais profunda. A informação mais simples é que representa a consciência do programa onde nós estamos inseridos, e esse programa, essa matrix aqui, essa consciência é a representação da serpente do dragão, que é ela, através dela, que nos dá a força e o conhecimento suficiente, através de trabalhar com ela para sair daqui, mas pela fusão e não pela separação, né? Vamos lá. Agora tem uma parte interessante. Serpente, o termo serpente é conhecido na linguagem cananeia, de Canaã, ok? Dos hebreus palestinos, na verdade, né? Que a Cananeia é a Palestina hoje. Que os hebreus, que eram os hebreus, que na verdade não tem nada a ver com os judeus, eles estavam lá na região, originariamente então, Cananeia dos palestinos, né? Então, o termo de Canaã vem da variação de serpente, que era usada como AUB, AUP, OUB, OUP, AB, né? Que Aba até é chamado de pai, veja bem, OB, aí vem a terminação, o início, prefixo de OPH, daí do inglês, né? Que se usa bastante, OP, EPH e EV. EV que é da fase final que se usa. Vocês vão entender EVA, EV, né? Interessantemente, na língua maia, Can, né, significa serpente. Veja bem, Canaã, na Palestina, Canaã, terra da serpente. Enquanto que na língua maia, Can significa serpente. Como também é conhecido Cucu, Can, ok? O deus em forma de serpente emplumada, e na antiga Suméria era Akan, e na antiga Escócia, Inglaterra ali, Bretanha, Can
Em inglês significa sábio como a serpente. Originalmente, como outras variações do termo, mais moderna e distantes da verdadeira origem e do seu significado, você tem vários. Então, você tem o termo vulcan ou vulcano em português, que é o deus romano do fogo e é originário da palavra Babilônia, can para serpente e vul para fogo, mostrando um link etimológico através de milênios de história das civilizações nos dois lados do globo. Alguém esteve pelos dois lados do globo, passando não só a parte do conhecimento religioso, o conhecimento a nível de construções megalíticas, que mantém o mesmo padrão, como eu já mostrei para vocês em outros vídeos, né, até em uma live recente, como também uma língua que deixou traços comuns etimológicos nos dois lados do planeta, nos dois hemisférios. Estranho, não é? Olha lá, o oráculo para o qual o rei Saul apelou foi chamado aquele que tem o Ob. Lembra do Ob? Ou a serpente. Interessantemente, na língua maia, já falei para vocês, é Cã, né? E, deixa eu falar aqui, deixa eu botar aqui. E no mito assírio babilônio, Baal, traço Bel, é uma versão dos deuses que, no caso, para o meu querido autor aqui, é Enlil e Marduk. E Baal, para alguns, é Enki, não depende do autor. Mas para esse autor, o Baal, Bel, é uma versão dos deuses Enlil e Marduk, tá? E Baal, na Bíblia, é o deus serpente. Então, provavelmente, aonde se origina o nome Beltane, que é Bel mais Tam, ambas palavras significando dragão ou serpente, ou dragão ou serpente, e mostrando a ligação que tem até com a Europa. De fato, se você pega Tan mais It, que é Tanit, foi o deus patrono de Cartago, no noroeste da África, fundado pelos fenícios, povo serpente. Os fenícios, definitivamente, eram um povo serpente, por volta de 800 a.C., e os quais foram associados com parte da origem do conhecimento sobre a árvore da vida e posteriormente popularizado como Kabbalah pelos judeus, levado para outras culturas europeias e suas investidas econômicas e religiosas. E aí disso não se escapa também, deixa eu trocar essa imagem e colocar aqui de novo, que tem mais a ver, a palavra católica Vaticano, né, pessoal? O local que significa Vatican, tá? Então lá, local, Vat é profeta. Então, local do profeta da serpente, ou das profecias da serpente. É onde está inserido, digamos, a sede da religião católica. E ele fala o Vaticano. Muito interessante, né? E a lenda do rei Arthur, né? A lenda de Merlin e o rei Arthur, o Merlin que foi, digamos, surgiu tal qual o próprio Jesus. Veja bem, a lenda de Merlin, ela também é anterior àquela que se conta oficialmente nos livros sobre o rei Arthur, porque Merlin faz parte de uma época muito mais ancestral da história. Também está contido na memória coletiva. Merlin vem do norte do planeta, quando as terras da Atlântida ocupavam até os polos, né? Haviam várias regiões, não, o Oceano Atlântico era em menor proporção de volume de água, e a Atlântida tinha várias terras, não era só uma região. As terras do norte eram chamadas de Thule. E o Merlin, perdão, surgiu naquela região. E a lenda de Merlin diz que ele foi concebido de uma mãe que não conheceu o pai. Também de uma luz que veio até ela, e houve então a geração desse filho que tinha poderes especiais, que era o Merlin. Então essa lenda, pessoal, é muito anterior à lenda que depois foi escrita. Eu vou contar para vocês a ordem, né, da escrita, porque assim, a história do Arthur
que é essa que vocês conhecem, deixa eu catar aqui os livros, baseada neste livro, que é A Espada na Pedra, que ele é mais recente, de T.H. White, mas o mais antigo, deixa eu ver se eu acho ele por aqui. Onde está você? Puxa vida, tá difícil enxergar aqui, pessoal, mas eu juro que eu vou achar. Ah, achei. Então, é Da Morte de Arthur. Opa, deixa eu tentar atrapalhar menos. A Morte de Arthur, por Thomas Malory. Thomas Malory era o que sobrou dos Templários. Se tornou um cavaleiro. E é uma pessoa que merece uma história só para ele, uma resenha só para ele. A história de Thomas Malory é algo assim estrondosamente interessante e ambivalente. Eu não sei qual é a verdade, qual é a mentira, de tanto que se mudou a história de Malory. Ele nunca foi um escritor. Ele era um templário que estava junto com, digamos, o governo na época, o rei, digamos assim, e que tinha muito poder como um bom cavaleiro, mas que vivia fazendo bagunças. Então, é uma longa história. Depois passou o resto da sua vida na cadeia. E foi preso lá, porque uma série de coisas que ele fez de desacordo. E do tempo que ele ficou na cadeia, ele escreveu a história de Arthur do jeito que se conhece. Isso foi publicado depois que ele morreu, 1485, né? Então, essa é a história mais clássica, que inclui a religião católica no meio. A lenda de Arthur é muito anterior à questão católica, né? Não existia a religião católica ali naquela época, onde existiu a lenda de Arthur, a história de Merlin, por aí vai. Então, essa história foi convertida depois na questão do Graal, o Santo Graal, né? A história dos cavaleiros da Tábua Redonda atrás do Graal, onde se coletou o sangue de Jesus. Isso tudo foi uma deturpação feita por essa história de Thomas Malory e depois várias outras histórias que surgiram depois, como essa que eu coloquei para vocês aqui, que é A Espada na Pedra, que é aquele de Once and Future King, que é o termo, é o eterno rei, o único e eterno rei. Essa ideia de Arthur ser o único e eterno rei é a história do Salvador, mas que para que ele possa salvar o verdadeiro Salvador que sempre retorna. Nessa história, The One and the Future King, que é The Once and the Future King, o único e eterno rei, é uma história de que Arthur sempre retornará quando for necessário. Então, já foi colocada uma visão do Salvador como o próprio Jesus. Mas a lenda, ou mito, ou qual foi a parte da história verdadeira sobre Jesus, que é uma pequena parte perto da história como um todo, foi muito construída dentro de um inconsciente coletivo de mitos egípcios e, inclusive, o mesmo mito estava no passado da humanidade, no norte do planeta, onde havia essa mesma lenda daquele que seria o Salvador e que viria para a Terra, se descobriria em uma determinada idade, receberia até um batismo, né, digamos assim, e aí ele estaria pronto para defender a todos os nós. Então, a lenda do Arthur não é diferente, pessoal. É muito interessante sobre esse aspecto. Então, vamos continuar por aqui. Vou deixar a espada aqui para ficar mais ilustrativo e vamos avaliar. Então, o que seria a lenda do Graal? Tirando a Igreja Católica, tá? Que é a verdade da origem da informação. A lenda do Graal surgiu de uma adaptação do significado do caldeirão celta, associado à fertilidade, regeneração e o ciclo da vida, morte, renascimento. Isso era no caldeirão, que depois virou caldeirão de bruxa pelos católicos, né? Então, a Igreja Católica tinha que destruir essa função do caldeirão, que era um significado de regeneração, ciclo da vida, morte, renascimento, para que ele sumisse em conceito e transformou o caldeirão celta em caldeirão de bruxas. Daí vieram as bruxas, as lendas de bruxas e por aí vai.
Magia negra sempre existiu, pessoal. Então, aproveitou-se a realidade de que magia negra existe, né? E transformou-se o caldeirão celta em uma coisa negativa. E depois, o caldeirão celta, ao longo do tempo, ele se transforma em um cálice. Esse cálice carregava a água da vida. Então, em Avalon, tinha a sacerdotisa de Avalon, que era Nínive, acho que era o nome dela, né? Ou esqueci o nome, mas é alguma coisa assim. Ela pegava na fonte da água da vida com aquele cálice e tomava. Então, isso tudo você vê depois no catolicismo, levado para o catolicismo. Só que no catolicismo foi colocado o sangue de Jesus. Veja bem, né? Para aí. Para os nórdicos, na sabedoria nórdica, na mitologia nórdica, quando o cálice da água da vida recebia sangue, era para que a dominação daquele povo que tivesse ali nas lutas ocorresse. Então, só se colocava sangue para que se dominasse os outros. O cálice da vida era o cálice da água da vida eterna. E quando usado com sangue, era uma inversão para a dominação dos seus inimigos. E a Igreja Católica usou a parte final, né? Até por conta disso, né, que vários povos do mundo, na lenda do caldeirão celta, voltei para o caldeirão celta, celebram o equinócio da primavera de inverno, de acordo com a latitude, né, em 21 de março, em média. Esse é o momento único quando o dia e a noite têm a mesma duração, por 2 dias, o mesmo ocorrendo em 21 de setembro, no equinócio de outono, para os povos do hemisfério norte. Então, isso aí significava para os povos pagãos, nesse momento, representando a vitória da luz sobre as trevas ou do bem sobre o mal. Para outros, esse momento marca o surgimento do Filho de Deus. Veja bem, a Igreja Católica não existia aí, tá? Muito antes. Cujo nascimento tem local no solstício de inverno, hemisfério norte, em dezembro. Para os pagãos, marca a morte, renascimento de suas representações, deuses mais próximos, como os deuses da natureza, alguns seres nomeados, né, de outros povos, como o egípcio Osíris, o romano Atis, o assírio babilônio Tamuz, ou o sumério Damuzi e o céltico Homem Verde. Bonitinho esse. Aqui encontramos o conceito do renascimento dos soldados celtas mortos no mito celta. Aqui também aparece o caldeirão mágico, que fornece a comida divina, depois representado como o cálice que fornece a comida e a bebida da vida eterna. Tá? Nas lendas irlandesas célticas, real origem das lendas do rei Arthur, o Graal é um caldeirão. Então, no rei Arthur original, não tinha o Santo Graal, tinha um caldeirão celta, que era o símbolo de fertilidade e imortalidade. Naqueles dias, o caldeirão era um poderoso ícone religioso da antiga religião, através do qual os bons e maus inimigos eram ressuscitados magicamente. Assim, as lendas de Arthur foram baseadas nos mitos mais antigos pagãos, com total origem xamânica. Ele era um deus rei, que buscava o cálice para encontrar a si mesmo. A sua jornada para o mundo interior da Terra. Ele foi para o interior da Terra. Arthur mandou lá os seus 12 amigos cavaleiros da Tábua Redonda em busca do Graal. Arthur fez uma jornada para o interior da Terra. E é uma metáfora para o encontro de si mesmo. Então, Arthur tem sempre que primeiro encontrar a si mesmo. Isso está no filme do Guy Ritchie, esse agora, de 2017, muito bem, por sinal, totalmente diferente a história que ele fez, totalmente criativa, e eu achei espetacular, exatamente porque ele usou a criatividade, mas manteve a jornada do herói, que eu já vou mostrar para vocês, perfeitamente colocada ali. Então, a viagem de Arthur à terra interior, ou submundo, em busca pelo caldeirão do renascimento, parece estar ligada à frase alquímica, que é, abre aspas,
visita interiora terrae retificando invenis occultum lapidem. Não sou padre não, tá? Tira essa parte de mim. E que significa, traduzindo, visite o interior da terra, que por purificação encontrarás a pedra secreta, que os maçons gostam de usar esse termo, escrito V.I.T.R.I.O.L. que é vitriol, né? Muito interessante. Assim, se nós considerarmos os dois centros, representando a Terra como o da cabeça humana, a glândula pineal, né, tendo o seu centro, se você sobrepor esses centros, nós poderíamos ter, então, um ser desperto. E esse é o significado alquímico da fusão entre o Sol e a Lua, que é o significado do Sol negro, né? Sol negro, meu Sol negro, da minha página, meu livro, significa exatamente você estar na Terra, nesta consciência da Terra, digamos que você pode representar aí como a Lua, e pegar o Sol e fazer o equilíbrio perfeito, um eclipse perfeito, onde existe o desafio da alma. E vem aí a sua decisão interior, através desses dois mundos em equilíbrio, sobre quem você realmente é. Então, na alquimia, você tem a representação disso como o hermafrodita, da ave e a serpente, né? Você tem a representação alquímica do almofariz com o pistilo, onde eles moem as coisas, né? Vamos aumentar um pouquinho aqui para vocês, porque eu tô tão pequenininha aqui, né? Mas é que, a espada é mais interessante. Você tem o almofariz com o pistilo, né? Deixa eu ver aqui. Princípio também que você pode entender como princípio masculino do feminino. O que o alquimista faz? Ele pega o almofariz, que é aquele de cerâmica, como você faz a caipirinha, por sinal, né? Você não pega aquela base de aquele vasinho de cerâmica e usa o pistilo, que se chama pistilo na área da química, para moer, né? Ou para amassar o limão. O alquimista jogava as ervas, jogava os seus pós específicos e moía tudo. E significa exatamente a fusão do masculino, que é o pistilo, e o feminino, que é exatamente a base dele. Então, essa mistura, essa fusão, gera um terceiro com o poder dos dois. Isso é belíssimo e, de fato, essa é chamada também da experiência da iluminação que ocorre no centro da cabeça, que é quando ocorre o equilíbrio deste mundo com o mundo superior. A iluminação não ocorre se você não estiver em equilíbrio com o mundo inferior. É por isso que Buda tem a serpente, quando ele está no estado búdico, na posição de Buda, com toda a luz que sai dele, a serpente está por trás, né? Como dito até pelos xamãs, os chamados seres de brilho, de luz, de shining ones, como diz aqui o Philip Gardner, e o motivo que se diz sobre as pessoas que são iluminadas, né? Tal e qual os povos cátaros, que eram os gnósticos, adoradores da serpente, mas que eram francamente cristãos. E depois foram dizimados. A história dos cátaros é uma história super triste e horrorosa, né? Com a dominação da Igreja Católica, eles eram um empecilho e mandaram trucidar a todos os cátaros da França. E eram povos extremamente benevolentes, cuidavam de todos, era assim uma coisa de história, né? Então, interessantemente, a palavra italiana para serpente ou até para lagarto, né, é lizard, né? Lizard, que significa aqueles que brilham. É interessante. E é similar etimologicamente em inglês a palavra wizard. Lizard, aqueles que brilham. Wizard, que é o sábio. Interessante, né? Então, o lagarto também figura no peito de Minerva, deusa da sabedoria, deusa romana curadora através da chama da serpente. E lembro que a sabedoria é genericamente dada à serpente por vários povos novamente, ok? Aí vamos lá, o sobrenome dos Pendragons, afinal de contas nós estamos aqui por causa de Arthur, mas já tinha que contar essa história e ainda tem mais, né? Tem mais um pouquinho da história de outros povos que eu já vou voltar, que tem a ver com eles. A origem específica dos magos da Bretanha.
eles não vieram da Bretanha. A magia da Bretanha veio da antiga Suméria. E eu já conto isso para vocês. Isso não é história oficial, não, pessoal, mas se rastreia e vários historiadores já defendem essa história. Vamos lá para o sobrenome do rei Arthur, que é Pendragon, que é a linhagem sanguínea dele, que significava rei dos reis, mas que tinha a questão do dragão no meio. Não apenas para os bretões, né, mas também para os chineses da dinastia Manchu. Pen significa Pendragon, cabeça de dragão. Então, veja bem, para os chineses da dinastia Manchu, a palavra Pen também era associada como dragão. E, então, Pendragon era, no caso da Bretanha, significava cabeça de dragão e era considerado o rei dos reis. E na dinastia Manchu, só podia ser rei aquele que descendia dos dragões. Interessante, né? Então, na mitologia, dragões e serpentes são interconectáveis e mutáveis, né? E na Mesopotâmia, eles se transformam entre serpentes e até assumem a forma de peixe. Interessante, já que lá eles eram chamados de Dogon. E esse nome também está na África, pela tribo Dogon, que conta a história do povo serpente e povo peixe. Coisa interessante, não? Um nome que repetidamente tem o mesmo som, né, que se repete. No caso, os seres peixes para os celtas não é Dogon, mas é Dagda. Dagda. Talvez o som do Dagda seja quase Dogon e Dogon seja quase Dagda. Interessante. Celtas e africanos e mesopotâmios com o mesmo som. Então, o dragão fazia parte dos estandartes e bandeiras de vários povos. Os saxões do oeste, que os saxões eram mais alemães, né, da região da Alemanha, hoje, só para você entender, os irlandeses, os fenícios e os chineses da dinastia Manchu novamente. Então, o povo dos Pendragons eram vários. E eles foram para a Bretanha, levaram essa história e sua linhagem sanguínea, que ficou então na história do rei Arthur, por isso essa ressonância acabou ficando ali na Inglaterra. Então, a antiga civilização que deu origem à era arturiana era uma mistura de celtas e os povos sítios, que em si eram descendentes de assírios. Então, os sítios saíram da Mesopotâmia, foram em direção à Europa, passando ali pela região da Turquia, ficaram ao redor do Mar Negro, povoaram a região ao redor do Mar Negro. Historicamente, são os grandes banqueiros do mundo. São a linhagem sanguínea daqueles que dominam o poder econômico do mundo. Saíram da Mesopotâmia, se situaram ao redor do Mar Negro, são os sítios. Esses sítios foram para outros locais, né? E até isso até mencionado em outro filme do Merlin, que é a série da BBC One de televisão, que é o seriado Merlin, que começou acho que em 2008, acabou em 2012, que eu gosto bastante do perfil daquele seriado, né? E onde eles mostram a história dos sítios e que na imagem do seriado Merlin da BBC One, o Merlin conversa com um sábio ali, que era o Gaius, e eles leem uma mensagem daquilo que se chamava de um kata. O kata é um sacerdote da antiga religião da serpente de origem etrusca. Os etruscos eram do noroeste da Itália, com raiz vinda da antiga Suméria, porque eram os sítios que foram para a região do Mar Negro e depois migraram para Etrúria, né? Que é a região ali da Itália que eu vou mostrar aqui para vocês, que é a Toscana hoje, tá, pessoal? Aqui, ó. Então, deixa eu me encolher de novo. A região aqui verde mais escura, aqui no centro da Itália, é a região onde surgiram os etruscos. Nessa época não existia Roma. Esses etruscos receberam com mais ou menos 300 anos antes de Cristo.
Eles tinham um conhecimento fantástico. Foram os etruscos, que são esses aqui, que levaram o conhecimento da serpente para a Bretanha. Eles migraram para a Bretanha, eles eram os magos, né? Então, os etruscos tiveram contato com os fenícios, que também eram da serpente do dragão, e eles tinham conhecimento da magia. Então, sítios e fenícios se encontraram, mas especificamente mais sítios são os que fizeram ali a região da Toscana ser a Etrúria. E essa Etrúria era um local de conhecimento incrível. Então, toda a vestimenta romana, a arquitetura romana, que depois, quando Roma surgiu, era nada mais, nada menos que todo o conhecimento etrusco, tá? Então, você tem aí joias etruscas, aqui está uma gravura etrusca, sempre com a serpente. Foi isso que foi para a Bretanha. E foram eles que levaram o conhecimento da magia que depois ficou na história de Merlin. Então, quando os sítios chegaram lá, foi na Bretanha, em 300 a.C., eles levaram a alta magia para lá. E daí surgiram essas lendas de Merlin. E, posteriormente, as lendas de Arthur. Então, aqui está a história da imagem do dragão vermelho de Arthur, que é o Pendragon. E vamos agora à história do filme, né? A história do filme é muito legal, tem esses atores. Deixa eu sair daqui para algum canto. Onde eu vou, pessoal? Deixa eu sair para cá. Tem esses atores que eu gostei bastante. Charlie Hunnam, que eu vi alguma coisa dele, é o Rei Arthur, muito engraçado, fantástico, excelente. Porque é bem diferente mesmo do Arthur que a gente vê. O Jude Law, que é fantástico, acho que ele é perfeito no papel que ele está colocando aqui. Essa mocinha que é a Maga, ela roubou o filme, de fato. Ela é uma atriz de Barcelona, de Barcelona, espanhola, e os de Barcelona têm muita influência celta de celtíveros também, né? Então ela tem uma cara celta total, porque os celtas eram pequenininhos, eram baixinhos, então, e morenos, cabelos castanhos, olhos castanhos, pele bem branca, por causa da influência também que eles tinham da antiga Mesopotâmia. Os povos sítios eram assim, pele branca, cabelo e olhos castanhos. Então ela foi bem escolhida e ela rouba a cena. Já vou mostrar uma imagem dela. E o Eric Bana, que é aquele que fez em Troia, o Heitor, e fez tantos filmes, né? A Maga está aqui. Ela roubou realmente o filme praticamente porque ela é especial no filme e o Arthur fez o que fez graças a ela. Então, nesse filme, o que nós temos? Nós temos claramente, deixa eu sair aqui, a jornada do herói bem desenvolvida. O herói, que é o Arthur, é aquele que não sabia que era herói. Ele foi criado na rua, uma prostituta o criou, é totalmente diferente a história, porque o pai, Uther Pendragon, foi morto pelo tio dele, né? E aí o menino foge, uma visão de Moisés, num barco, e ele é acolhido no barco no rio, acolhido na visão de Moisés por essa prostituta, né? Interessante, que o salva e cuida dele. Ele tinha uns 3 anos nessa época, até a idade adulta. Então Arthur cresce sem saber exatamente quem ele era, devido ao engrama emocional da morte do pai na frente dele, sendo morto pelo tio. Ele apaga da memória dele essa lembrança e cresce como um lutador de rua. Ele tinha várias habilidades, desde cedo se via a inteligência, mas assim, quando a ele é dito, ou ele se dá conta, né, porque ele vai lá, levam ele para puxar a espada, todo homem na cidade tinha que puxar a espada, então ele foi levado para puxar a espada sai na mão dele, e ele até desmaia devido ao encontro com aquele padrão de energia tão fantástico. E ele até passa por uma cena que, sim, lembra desde a questão do Moisés no rio, sendo resgatado e salvo, o menino das águas, como Jesus também, que é na fase em que o tio dele, então, quando ele puxa a espada, prendem ele, claro, né? Ninguém queria que a espada saísse do lugar, e para que o tio continuasse rei. Então, o tio dava a chance de todo mundo puxar a espada, porque o tio achava que o menino tinha morrido. Então, que não haveria Pendragon para puxar a espada. Então, e ele continuava rei, porque não tinha rei de sangue que empunhasse aquela espada
que o Uther Pendragon enfiou em si mesmo e ele vira uma pedra. Foi legal essa imagem dele tornar-se a pedra onde a espada ficou fincada. Então, quando o Arthur chega lá e puxa a espada, ele é preso e ele é apresentado para todos para ser sacrificado. Ou seja, ele é dito, você é o rei, mas esse rei vai ser morto, vai ser sacrificado. Interessante todas as questões míticas que foram colocadas nesse filme. E tem a ver com a jornada do herói, porque esse herói faz o quê? Ele passa por testes, provações no mundo especial, que a maga coloca ele para que ele se encontre, para que ele encontre a si mesmo. É incrível isso. Ela faz com ele aquilo que eu chamo de audição constante, onde ela faz com que ele volte à cena que ele nega, que é reconhecer primeiro a sua história. Gente, se você não conhece a sua história, se você não sabe a história da sua origem, você não consegue puxar o seu dragão interior, você não consegue puxar a sua força interior. É por isso que eu sempre insisto no método da integração, de contar a história da humanidade, tá? Para que você tenha a origem, a sua origem mais clara, para que você possa resgatar o seu dragão interior e fazer essa subida de resgate do seu poder pessoal. Então, a maga faz isso com o Arthur, fazendo com que ele volte constantemente em processos, né? Em que ele negava, ele faz a recusa, ele está aqui igualzinho, lado esquerdo aqui. Ele encontra o mentor, que é a maga, que é uma fofa, por sinal. Ele recusa o poder que lhe é dado, né? Mas ele tem o chamado é ser colocado constantemente no desafio, né? Então, esse desafio que até ele vai resgatando a memória do seu passado aos poucos, porque o que acontece conosco, pessoal? Quando nós temos um engrama emocional, que é um padrão emocional que ficou no subconsciente, a primeira coisa que você tem que fazer é trabalhá-lo para trazê-lo do inconsciente para o consciente. Quando você traz para o consciente, aí vem o segundo desafio, que é facear o engrama, facear e vencê-lo. Porque quando você o traz para fora, você então agora sabe da sua verdade, né? Você tem que ter a coragem. No filme é muito bacana, porque diz assim, no filme, eu não vou contar a história do filme, tá, pessoal? Para não dar spoiler, estou dizendo a parte, né? Que se você for no filme com essa informação, você vai ver o filme com muitos mais olhos e muitos mais ouvidos. Então, o que acontece? O Arthur tem que facear o seu medo, o seu desafio, e aceitar quem ele é, mas através de se vencer numa batalha interna. O si mesmo tem que ser revelado. E esse padrão só pode ser feito por aqueles que olham de frente, faceiam o problema, olham para ele. E no filme é dito assim, somente o rei, que né, o rei, né? Aí no filme quer dizer o rei, né? Mas esse rei, pessoal, é o rei do tom emocional, é o rei na escala tonal. Somente o rei é capaz de olhar de frente, facear o seu problema e então vencê-lo. Então, o Arthur, enfim, porque ainda falam para ele, os que não são reis não olham de frente, olham para baixo. Se você é o rei, você vai olhar para frente. Então, ele olha para frente e vence lá, ó. Na luta, o que ele precisava vencer, que era o tio dele, vestido lá de umas formas, né, cheio de poderes de magia, aquelas coisas assim. Então, essa parte da provação, dos testes, da travessia do primeiro limiar, quando ele começa a tentar ser quem ele é, mas não consegue, encontra o mentor, recusa, recebe o chamado mais forte dele é quando a Senhora do Lago, a Viviane, acho que é esse o termo que eu não conseguia lembrar, a Viviane, a Senhora do Lago, que no filme não tem nome, é só uma Senhora do Lago, entrega a espada para ele. Ele joga a espada fora, ela volta e entrega a espada para ele na água, assim, numa lama. Essa cena é incrível, porque aí ele pega a espada e pá, eleva o padrão vibracional dele violentamente através desse eixo da Kundalini, que é a espada na terra, e com a mentora, que é a Senhora do Lago, que lhe dá todo aquele impulso para que ele retome. Aí, nesse momento, ele dá o seu rugido do leão, que é quando, então, ele assume o papel do leão, né?
Por isso o leão é uma representação de líder, o papel do leão que vai então fazer o caminho de volta, né, para quem ele é e retomar o seu local. Então, é muito bonita a imagem toda do filme e as histórias. Até coloquei aqui essa história de Excalibur, é a história antiga, é o filme de 1981, que está mais baseado no livro que eu acabei falando para vocês aqui, que é A Morte de Arthur. Então, Excalibur, de 1981, quem assistiu, está mais dentro da morte de Arthur. Então, o que a gente pode aprender com o rei Arthur? Né? O que nós podemos aprender? Vou voltar aqui, tem umas cenas do filme bacana aqui, que é ele com a espada. O que você pode aprender nesse momento? O poder que você tem é teu. Você não sabe porque você não aceita. Enquanto você não tiver coragem de facear a você mesmo, encontrar o si mesmo, você não vai assumir o seu poder pessoal. Só que o seu poder pessoal só vai surgir quando você souber realmente quem você é. Então, a retomada da sua consciência é fundamental para que você retome o seu poder pessoal. E aí vai o caminho do herói, a jornada do herói, aceitar o seu desafio e ir de encontro a ele. Então, o filme coloca a jornada do herói com precisão, dentro de efeitos especiais fantásticos, com muita simpatia, por sinal, mostrando que você está amparado o tempo todo pelo mundo invisível, porque a maga é o mundo invisível que está ali do seu lado, no estado intermediário entre o visível e o invisível, que sempre tem alguém, quando for o momento, vai ter sempre alguém para você, para te ajudar. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa, né? Eu acho que o principal é... Ah, tá. E uma coisa que é importante, então, eu falei assim, o filme vai e volta numa parte que é a parte em que ele se encontra, vai e volta na história dele, onde ele vai recuperando a memória e vai, a cada recuperação de memória, ele aumenta o tom, aumenta o seu poder, ele vai subindo na escala. Esse é o motivo pelo qual nós reencadernamos, pessoal. Vou até me aumentar aqui. Esse reencadernar é minha palavrinha que não conhece, né? Vai achar esquisito. Mas esse é o motivo pelo qual nós encadernamos ou reencarnamos, porque não é assim que acontece, né? Eu não estou com tempo para explicar isso agora. Não é passado, presente e futuro, é tudo acontecendo ao mesmo tempo, mas é por isso que tem várias vidas, várias realidades paralelas e realidades alternadas, e outras vidas que parecem personificações diferentes, a nível de eu superior, sendo projetadas, para que você possa olhar o mesmo objeto. Objeto é um tema, objeto é algo que te acontece, sobre vários ângulos, pontos de vista, ângulos de visão. Então, o fato de você olhar mais ângulos de um mesmo objeto te dá o poder do retorno à casa do Pai, como dizia Jesus, ao retorno à fonte, que é trazer a sua consciência, despertar a sua consciência de volta. Então, cada vida que você vive, não é assim que acontece, pessoal, mas eu vou tomar esse conceito, né, espírita? Cada vida que você vive é uma adição ao nível de informação. E mais informação é energia. Para a física unificada, informação é energia. Ela é representada como dilatação de tempo e espaço, maior nível de energia e modificação temporal. Então, você acaba criando uma expansão de consciência, trazendo de volta a memória de quem você é, quando você se lembra de todos esses aspectos. Então, o filme foi muito feliz nisso, mostrando, então, que Arthur recupera a lembrança de tudo, em detalhes, indo e voltando sobre vários aspectos, colocado numa audição de si mesmo, através da maga, e o impulso dado pela Senhora do Lago, e ele, então, é capaz de lidar e assumir o comando da energia, porque Excalibur era ativada pela linhagem sanguínea, ou seja, um padrão frequencial, mas o nível de vibração dela era tamanho que só quando ele, Arthur, subisse no tom emocional, ele poderia segurar nela sem que ela o derrubasse, ele desmaiasse e por aí vai, que o nível de energia é grande demais
porque a frequência dele não estava na capacidade de lidar com aquilo. Belíssimo. Olha, uma poesia espiritual para quem tem olhos e para quem tem ouvidos. Então é isso aí, pessoal. Era isso que eu queria dizer, tá? Como esse programa não me deixa ver as perguntas, é um problema sério, então dificilmente eu consigo ver quem está perguntando o quê. Como caiu, né? Tá um pouquinho pior. Deixa eu ver aqui, no filme, na gravação anterior, algumas pessoas falam que voltou, não sei o que lá, mas não estou vendo perguntas especificamente. Então, o que eu não dá para ver com esse programa? Porque as perguntas não vêm na frente, igual quando você está com o celular ou com o tablet, né? Porque esse programa, para eu jogar imagem e jogar vídeo, ele fica fixo. Não vejo nada que está passando na frente. Então é isso aí, pessoal. Então deixo um abração para vocês. Vocês têm agora 2 partes de vídeos para assistir. Então, um abraço. Obrigada por terem ficado comigo. Foi 1h30 de blá, blá, blá. Que espero que tenha sido positivo e que também os eleve igual Arthur foi elevado nesse filme muito bacana de Guy Ritchie, ok? Um abração para vocês e tchau, tchau.